Herói e pecador, poeta e fugitivo, um homem que derrotou um gigante, mas que também foi derrubado pelas próprias fraquezas. A história do rei Davi é, acima de tudo, a história de um grande paradoxo, e é exatamente essa complexidade que a gente vai desvendar aqui. Pois é, como é que pode? Como um rapaz, um simples pastor, o caçula da família, que ninguém dava nada por ele, conseguiu chegar ao trono e se tornar a figura mais importante de uma nação inteira? A resposta? Bom, ela está numa jornada cheia de fé, de ambição e, claro, de muito perigo. Então, para a gente entender essa história, nosso ponto de partida não é um palácio, mas sim o campo. A gente precisa primeiro conhecer o pastor e entender o mundo turbulento que formou o caráter desse futuro rei. Imagina só o cenário. Israel ainda não era um reino forte, era mais um conjunto de tribos tentando se entender. E no meio disso tudo, o profeta Samuel recebe uma missão divina: encontrar o próximo rei. E essa busca não leva ele para um castelo ou para um quartel-general, mas sim para um pasto em Belém. É lá que um jovem chamado Davi é escolhido, em segredo, mudando para sempre o destino do seu povo. Naquela época, a gente sabe, rei tinha que ter cara de rei. Tinha que ser alto, forte, imponente. Os irmãos do Davi, por exemplo, tinham tudo isso. Mas aí que está o pulo do gato. A escolha divina foi na contramão de tudo isso. O que importava não era o que se via por fora, mas o que estava no coração, ou seja, o caráter, a coragem, a fé. E essa ideia de que o valor de um líder vem de dentro é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Mas olha, ser escolhido em segredo foi só o começo. O caminho de Davi até o trono não foi nada fácil, não foi uma coroação tranquila. Foi uma trilha cheia de desafios. Ele primeiro se tornaria um herói nacional, mas essa fama toda quase custou a vida dele, transformando-o num fugitivo. E então, acontece o momento que define tudo. O exército filisteu está lá, pronto para a batalha, e um campeão gigante, o famoso Golias, começa a desafiar Israel. Ele era tão assustador que paralisou de medo os soldados mais valentes. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém, a não ser aquele jovem pastor. A vitória de Davi com uma única pedra foi muito mais do que uma proeza militar. Aquilo virou uma lenda, sabe? Um símbolo poderoso de que a fé e a coragem podiam sim vencer a força bruta. Para o povo de Israel foi a confirmação, ali, ao vivo e a cores, daquilo que o profeta Samuel já sabia. Esse rapaz era o líder que eles estavam esperando. Só que a fama tem seu preço. Enquanto o povo cantava o nome de Davi, o rei Saul só conseguia ouvir uma ameaça ao seu poder. A admiração virou inveja, a inveja virou perseguição, e o novo herói de Israel teve que fugir e se esconder no deserto. Mas Davi não era só um guerreiro, ele era esperto. No exílio, ele transformou o perigo em oportunidade, juntando um grupo de seguidores leais que seriam a base do seu futuro reinado. Depois de anos fugindo e lutando, o fugitivo finalmente virá rei. E é a partir daqui que a gente vê um outro lado do Davi. Não apenas o guerreiro, mas o estadista, o visionário, que tinha uma missão: transformar aquele monte de tribos rivais em uma nação de verdade. E essa foi talvez a sua maior conquista política. Pensa bem, por gerações as tribos do norte e do sul viviam brigando. Davi fez o que parecia impossível: uniu todo mundo sob uma única coroa, criando o Reino Unido de Israel. Foi uma jogada de mestre que transformou a região. E o coração desse novo reino precisava ser uma nova capital, Jerusalém. Uma cidade escolhida a dedo por ser um território neutro, que não pertencia a nenhuma das tribos. Mas ele foi além. Davi trouxe a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, para Jerusalém. Com isso, a cidade não virou só o centro político, mas também o centro espiritual da nação. Mas é justamente no auge do poder, quando ele parecia invencível, que Davi enfrenta seu maior inimigo: ele mesmo. A história agora dá uma guinada sombria, mostrando como o poder absoluto pode corromper até o coração mais fiel. E o que torna essa história tão forte, tão humana, é a sua honestidade brutal. O texto bíblico não tenta passar pano para o seu herói. Muito pelo contrário. Ele expõe o erro do rei de forma crua, direta, deixando claro que ninguém, nem mesmo o escolhido, está acima das consequências de seus atos. E a consequência foi devastadora, uma verdadeira tempestade dentro da sua própria casa. O adultério com Batseba e, pior ainda, o assassinato do marido dela, Urias, para tentar encobrir tudo. Isso não ficou sem resposta. A traição gerou mais traição, a família dele se despedaçou em brigas até culminar na rebelião do seu próprio filho, Absalão, que jogou o reino numa guerra civil e encheu os últimos anos de Davi de uma dor imensa.
Apesar de todas as suas falhas, ou talvez por causa delas, o legado de Davi é uma coisa que perdura até hoje. Então, vamos olhar um pouco para frente e entender como esse rei tão imperfeito conseguiu deixar uma marca tão profunda no mundo. O legado dele é simplesmente gigantesco. Ele é o rei guerreiro que fundou uma dinastia. Ele é a figura que inspira a esperança messiânica no judaísmo e é um ancestral de Jesus no cristianismo. E claro, ele é o poeta dos Salmos, cujas palavras deram voz aos sentimentos mais profundos de milhões de pessoas por séculos. Político, artista, santo e pecador, tudo na mesma pessoa. No fim das contas, a história de Davi tem muito a ver com a nossa própria história. É sobre a luta constante entre o nosso melhor e o nosso pior, o guerreiro e o poeta, o santo e o pecador. Eles vivem na história dele assim como vivem dentro de cada um de nós. E a pergunta que fica é, o que, no final, define uma pessoa? Seus maiores triunfos ou suas piores falhas? Talvez a resposta esteja justamente nessa mistura complexa dos dois.